pessoal, boa noite, boa noite. Entrando meio tarde aqui hoje. Livramento, boa noite. Essa live não estava planejada. Elisama. Essa live não estava planejada. Oi, Silvinha. É uma live que eu não vou deixar gravada. A gente só vai conversar um pouquinho a respeito desse assunto que eu falei nos stories. Então, eu não vou nem falar hoje para vocês mandarem aviãozinho. Quem tiver aqui, a gente pode conversar. E se as pessoas se interessarem, elas podem ir ficando. Mas eu já vou começar falando. Maria Leda. Então, gente, eu postei um vídeo no meu feed com o trailer do filme que eu assisti ontem à noite, que se chama Sound of Freedom. Oi, Ed, né? Então, esse filme se chama Sound of Freedom, que uma tradução literal seria Som da Liberdade. E é uma frase que é falada no filme, né? Quando... Enfim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O filme provavelmente vai chegar no Brasil em algum momento. Oi, João. E eu vou dar spoilers aqui do filme. Então, se você não quiser spoilers... Mas, dito isso, eu... me inteirei do assunto, não só do assunto, da história do filme. Oi, Camila. Eu me inteirei da história do filme antes de ver o filme, porque é um filme que você tem que... Oi, Cássia. Você tem que estar preparado para ver. Não é um filme que você vai comprar uma pipoca e você vai ali ter um entretenimento. Não, é um filme que conta uma história verídica. Então, é uma história que tá aí, né? Pra quem quiser saber dela. E é basicamente a história de um agente, não vou falar policial, porque ele não era policial, um agente do serviço de Homeland Security, que é Segurança Nacional, e que por 12 anos ele estava nessa força-tarefa. Acho que ele era o líder, e eles faziam todo o trabalho de inteligência e de ficar surveillance, qual que é essa palavra? Eles ficavam monitorando, né? Pessoas. Então, o filme não tá no Brasil ainda, Camila. O filme é Sound of Freedom, Som da Liberdade. Eles vão começar a lançar em outros países, eu vi agora em agosto. Não tem o Brasil naquela lista que eles estão falando, mas eles estão expandindo, porque é um filme independente. Eles tiveram um orçamento bem pequeno, e esse filme foi, na verdade, produzido há 5 anos, e demorou todo esse tempo para eles conseguirem que um estúdio quisesse lançar o livro. O livro não, o filme. Então, conta a história desse agente. Então, uma história verdadeira, que ele trabalhava no Homeland Security, então monitorando atividades na internet e na dark web, né? Não só na internet que a gente usa, desses círculos
clubes de pedófilos, né? E eu vou falar esses termos aqui, e é por isso também que eu não vou deixar essa live salva. E às vezes o Instagram até pode derrubar a live, né? Mas vamos ver. Porque, na verdade, é muito desconfortável falar uma palavra dessa. É muito desconfortável dizer as palavras tráfico humano, mas simplesmente se a gente não disser as palavras, não quer dizer que isso não exista, né? Então, trazer à luz um problema tão horrível, né? Não tenho nem palavra para dizer, é um dos passos necessários para que exista um despertar da sociedade e alguma coisa mude, né? Porque eles falam sobre várias estatísticas, né? E uma das estatísticas que foi bem chocante para mim é que nos dias de hoje existem mais pessoas escravizadas do que em qualquer outro período da história. Só que a gente pode lembrar que teve períodos da história humana que a escravidão ela era legal, ela não era proibida, né? Era uma coisa. Então, hoje em dia, se a gente pensar que existem mais pessoas escravizadas, e aí escravizadas, de vez em quando eu vejo alguma notícia do Brasil. Stefania, eu vou falar só sobre o filme, eu não deixa essa pergunta depois na caixinha, e eu só vou falar sobre o filme, tá? Esse é o propósito dessa live aqui. Peraí que eu perdi meu raciocínio. Das estatísticas, né? Então, e assim, lembrei. De vez em quando a gente vê alguma notícia no Brasil de que uma pessoa que ficou décadas trabalhando num regime de escravidão para uma família abastada, né? De vez em quando aparece uma coisa dessa, né? Então, geralmente como empregada doméstica, que aí eles tentam colocar um açúcar por cima e falar, não, ela era da família, né? Mas a pessoa não tinha direito nenhum, não tinha salário, não tinha, né? Umas coisas terríveis assim. Isso já é terrível. Agora, do que se trata esse filme é justamente o rapto de crianças e crianças pequenas a partir de 0 anos para abastecer esse negócio bilionário que é o tráfico de pessoas. E aí, ali se falou basicamente de uma história. Eles começaram e eles contaram uma história de uma família. Por que eles contaram dessa família? Porque justamente foi o caso que despertou nesse agente que ele não, né? Ele trabalhava nessa força-tarefa de desmontar os clubes de pedófilos e tal, mas ele entrou em contato com um caso específico e aí ele era pai de 6 filhos e aquilo corroeu a alma dele de uma tal maneira que ele não podia simplesmente falar assim, nossa, meu trabalho está feito, eu consegui prender esse pedófilo que estava distribuindo, e assim, na casa do cara, quando eles invadem e tal, tem uma prateleira assim, lotada de centenas de vídeos
que era o material de distribuição, né? E aí tinha por idade, então de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, uma coisa que assim, nem mostrava nada ali, só mostrava ali a etiqueta do vídeo, mas só isso, meu coração parecia que ia triturar dentro do meu peito. Eu fui com o Lucas, porque ele fez 16 anos e eu achei que ele é... E ele é um carinha muito responsável e muito maduro para a idade dele. Eu achei importante. O meu marido foi, porque assim, obviamente que a gente não ia levar as crianças pequenas, mas o meu marido tinha ido sozinho num outro dia e eu queria ver também. E aí eu convidei o Lucas e ele quis ir. E a gente conversou depois, né, sobre eu me quebrei ali no filme e eu chorei muito. E não foi assim, durante todo o filme, apesar de ser bem difícil, mas pro final, quando as coisas foram se resolvendo, na verdade, e porque eu olhava a atrizzinha que fazia a personagem principal ali, da idade da minha filha. Então, e pensar que isso acontece todos os dias. Se você entrar num site de pessoas desaparecidas no Brasil, por exemplo, você vai ver que tem milhares e milhares de crianças desaparecidas. E como que some uma criança desse jeito, assim, evapora, né? Porque existe uma estrutura de um crime organizado por trás, e eles mostram algumas cenas reais, né? De câmera de segurança de rua, então umas criancinhas brincando ali na calçada, e uma criança maior e uma criancinha menorzinha, passa uma moto, o garupa pega a criancinha pequena e vai embora, e o irmão mais velho ali, desesperado, correndo atrás, né? Então, assim, é muito impactante eu sou mãe, óbvio, mas mesmo se a pessoa não, né, uma mulher não for mãe, um homem não for pai, a gente já foi criança, todo mundo já foi criança, né? E imaginar o que essas crianças passam, né, depois que... Porque essa família... Então, assim, spoilers totais, tá, gente? Porque então, se eu não quiser spoiler, sai da live agora. Eu achei importante eu saber a história para eu não ir tão despreparada. Porque como é muito pesado, então eu falei que eu ia dar spoilers e vou. Então, a família que é o centro da história ali, uma família em Honduras. Honduras é um dos países na América Central que é mais violento, né? E aí, mas na verdade, eles iam lá, então era na verdade uma Miss Colômbia, e isso é histórico, né? Foi uma Miss Colômbia de um tempo que ela aliciava crianças e ela conversava com as famílias. Não, olha, a sua criança tem potencial, vamos fazer um teste. E aí tudo parecia, né, legítimo. E só que aí eles raptavam essas crianças e levavam num container de navio. E a gente vê de vez em quando esse tipo de história, né? De pessoas que foram encontradas dentro de container de navio, dentro de baú de caminhão, né? E às vezes a história por exemplo,
tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Então as pessoas estão se submetendo àquilo. Isso é horrível, mas é uma coisa. A outra coisa é as pessoas serem raptadas e colocadas dentro de um container de navio e o navio chegar no outro porto. Então eles levaram essas crianças para Colômbia. E no desenrolar do filme, o ator principal, que é inclusive, se você já assistiu esse filme, que é outro filme difícil de assistir, que é A Paixão de Cristo, ele fez o papel de Jesus Cristo. Então, e foi aquele filme que foi produzido pelo Mel Gibson anos atrás, que mostra toda ali a Via Crucis, né? Toda a tortura que Jesus... E é bem gráfico aquele filme, né? Aquele é muito gráfico mesmo, né? Mostra a tortura e na pior maneira e provavelmente do jeito que aconteceu, ou pior, né? Então esse é o ator que faz o agente, que chama Tim Ballard, que ele é um cara assim, deve ser um pouco mais velho que eu, é uma coisa de agora. Então ele entrou em contato com a história dessa família e ele conseguiu... Eles prenderam um pedófilo, que era o tal do distribuidor, né? E ele, quase se sentindo doente do estômago dele, ele teve uma sacada de que ele ia tentar falar pro pedófilo que ele também era, que ele entendia, tal, e ele conseguiu que o pedófilo arrumasse uma criança para ele, que ele queria, para passar um final de semana, tal. Ele fez esse teatro com o pedófilo, né? E aí foi um menininho pequenininho, que era o irmão da menina, né, dessa família, que foram abduzidos os dois, né? O menininho pequeno e a irmã mais velha, um pouco, de 11 anos. E trazem o menininho para ele. Aí, claro, prendem ali o pessoal, e aí eles começam a puxar os fios e descobrir. E ele pede pro chefe dele que ele precisa ir lá na Colômbia para tentar descobrir mais o que estava acontecendo. E aí o chefe dele falou assim: meu, a gente é segurança nacional, a gente não tem nada a ver com crianças de Honduras que estão sendo levadas para Colômbia, não viaja, né? E ele estava há 10 meses dele receber a maior pensão dele, ele podia se aposentar dali a 10 meses com benefício grande. Ele tinha 6 filhos e ele pediu demissão. Ele pediu demissão porque se ele não ia poder fazer, ele ia fazer por conta. E assim, eu demorei até um pouquinho mais para abrir a live. Primeiro para dar tempo das pessoas decidirem não entrar vendo os meus stories. E o outro motivo foi, eu fui ler um artigo de uma revista que é contra esse filme, né? E é muito interessante porque eu vi até vocês sabem que, quer dizer, não sei se vocês sabem, mas eu vou falar. Eu amo aquela cantora Lauren Daigle. E eu já usei em várias coisas minhas, eu já usei, inclusive esse último Reels que eu postei ontem, ali fazendo, não é um café, por isso que é tão, alguém estranhou a cor do café que tá saindo, porque não é café, é um chai, gelado, porque tá calor aqui. Então nesse Reel eu
que eu escrevi que você está fazendo alguma coisa sozinha para você mesma também é autocuidado. Então, a música do Real é dessa cantora, Lauren Daigle. Olivia, minha filha, ama também essa cantora. E eu vi agora, por acaso, né, que eu estava ali vendo as controvérsias e vendo ela dar um depoimento que ela tinha ido ver o filme e que uma coisa que ela não consegue entender é como que esse filme pode trazer alguma polêmica, porque é uma história real, documentada, tem imagens de muitas coisas que aparecem no filme, tem imagem e eles mostram também depois, no final, várias imagens reais da história que eles estão contando no filme, né? Porque como não é uma coisa muito antiga, né, tem imagem. E ela falando assim, como que pode isso ser uma coisa controversa? E o que é? Aí eu fui ver qual que era a controvérsia. Eu li um artigo longo, demorei para ler, da revista Rolling Stones. E criticando, descendo, né, falando mal. Um exagero, apelação, e como se fosse uma coisa assim, mas os números são tão absurdos, aí quando você vai ver o tráfico humano, ele movimenta tantos bilhões de dólares, né, por ano, e já passou em valor o tráfico de drogas. Então, os cartéis de drogas, eles estão, inclusive, adicionando esse novo modelo de negócio, porque é o mais lucrativo. E, apesar de ser horrível, de se repetir, eles falam assim... Eu lembro de uma frase no filme que fala assim, quando você vende cocaína, você vende uma vez aquela cocaína, aquele pacote de cocaína você vende uma vez. Uma criança, você pode vender 5 vezes ao dia por aproximadamente 10 anos. Então, é muito chocante, muito chocante. Dá vontade de botar os pintinhos embaixo da asa e não deixar sair da porta para fora mais, né? Mas obviamente que... Ô, doutora Ana, a pediatra entrou, eu tô falando e tô dando spoilers, espero que você fique, sobre um assunto que vai te interessar. Que eu assisti o filme Sound of Freedom, que é colocando uma luz sobre uma coisa horrorosa, que é o rapto e tráfico de pessoas, e ali especificamente crianças. Nossa, gente, me emocionei. Mas não era o propósito aqui de eu ficar emocionada. Eu fiquei ontem, nossa, eu fiquei acabada no filme, né? Não sei quando que vai chegar no Brasil, mas vai chegar esse ano ainda. E é um filme que eu acho que quem tem filho, a Ana tem filho da mesma idade dos meus,
um a menos. Ela tem 2, eu tenho 3, mas a idade casa. Ela só não tem a do meio. Ela tem mais velho e mais novo. Eu vi ontem à noite. E por isso que eu tô aqui falando sobre isso. É uma live que eu não vou deixar gravada. É só pra gente conversar sobre isso. É um filme que, apesar de ser muito pesado, apesar de eu ter chorado horrores, eles tiveram o cuidado de não mostrar nenhuma. Eles não atuaram as cenas de abuso das crianças. Foi tudo ali. Claro que as crianças entraram no container desesperadas porque levaram de Honduras para Colômbia num container de navio. Mas a parte do abuso sexual das criancinhas não apareceu. Era subentendido, mas eles tiveram esse cuidado, né? E é tão incrível, pelo menos uma parte da história, porque ele conseguiu, enfim, quem não entender, não entendeu, e aí me pergunta se quiser depois. Ele conseguiu resgatar esse menininho pequeno, e o menininho pequeno falou assim, a minha irmanita, ele era de Honduras, né, a minha irmanita, e ele pede pro agente ali que precisa achar a irmanita dele, né. E aí ele consegue, assim, sem apoio do governo americano, sem nada, ele vai na Colômbia, ele consegue ali o apoio da SWAT, né, da Colômbia, e eles fazem uma coisa ali como se eles fossem fazer um clube de pedófilos muito exclusivo, muito luxuoso, muito tal, e ele consegue, né, por isso, um contato ali com a pessoa que realmente traficava as crianças, e ele pede que ele precisa no mínimo 50 crianças, e ele sabe que, pelo que o menininho contou, foi para aquele porto lá de Cartagena, na Colômbia, que as crianças foram levadas, e o menininho foi levado de presente para ele quando ele ficou lá com a história undercover, e enfim, e ele vai, e essa operação da Colômbia, que é toda documentada com filmes reais da coisa, e eles passam um pouco disso, não durante o filme, eles passam no final, que eles conseguiram então prender ali 12 pedófilos, mas dos tubarões mesmo, porque era um clube muito exclusivo, então eles precisavam pagar $100 mil para ir nesse lugar, então imagina, né? Então era só os grandes. Então a Colômbia conseguiu prender 12 ali na hora e resgataram 54 crianças. Então foi um mega sucesso, né? Só que a gente tá falando de 54 crianças e eles falam, né? Nossa, isso foi maravilhoso, mas maravilhoso que as crianças foram resgatadas, mas elas já tinham passado por coisas inimagináveis. Mas existem milhões nessa situação no mundo, né? E os Estados Unidos é o maior consumidor do mundo de pornografia infantil. Então, o problema, né, não tá só no quintal dos outros, né? Então, conseguiram resgatar e ele olha criança por criança ali e a irmanita do menininho não tava. E aí, eles conseguem descobrir que um lord lá num cartel
de cocaína tinha comprado essa criança para ele. Só que nesse lugar lá que o cara dominava, ninguém entrava. O cara da polícia da Colômbia, que estava trabalhando com eles, ele falou assim, o exército não entra lá, a polícia não entra lá, ninguém entra lá. Acabou, não tem. Esquece. Essa menina já não... Pensa que ela já foi embora. E ele não desiste, e ele fala com a mulher, né, dele por telefone, e ela fala, não, vai lá, vai, porque ele quer resgatar essa criança, e ele tinha prometido pro menininho pequeno, e não só por isso, né, porque a pessoa, quando ele se envolve nesse nível, ele tava assim, pra tudo ou nada na vida ali, né, só que ele correu um risco gigantesco de deixar os 6 filhos dele órfãos, né? Mas ele vai, e essa parte é tão surreal, como ele conseguiu no final resgatar, sem arma, sem nada, né? Como que ele conseguiu chegar lá? Só médico, é história real, Ana, é história real. Inclusive o cara que era do Homeland Security, ele é da nossa idade aí, um pouco mais velho talvez, e ele conseguiu no Congresso mudar um monte de coisas de leis tal, e tudo tá acontecendo ainda, né? Esse cara é um cara super ativo, né, nessa, perseguido, né, por isso, porque eu tava falando que a Lauren Daigle falou assim, como que a gente tá tendo que defender esse filme, porque tá sendo tão atacado o filme. Por quê? Porque os poderosos desse esquema de bilhões e bilhões e bilhões de dólares não querem que mexa, né, nesse vespeiro, né? Então ele conta essa história e ele consegue... E olha, essa parte a gente assiste e parece mentira. Ele conseguiu ir, eu ia falar isso, né? Ele conseguiu ir se colocando como médico. E ele não era médico, né? Ele foi levar um monte de vacina de cólera, e com uma história de que estava tendo um surto de cólera, não sei aonde, que precisava... Mas ele não era médico, né? Ele só botou estetoscópio no pescoço e fizeram uma identidade, a polícia fez uma identidade, né, de médico para ele. E... Oi, Jô, tô falando de um filme pesadão aqui. Então, essa última parte, o que eu queria falar eu vou usar a palavra que... Ai, doutora, que palavra é essa? Sobrenatural. Vou usar essa palavra porque para um cara sozinho, caiu nas canetas aqui, para um cara sozinho conseguir ir na selva da Colômbia, num lugar que exército não entra, polícia não entra, que é controlado por esse cartel, e quem tinha comprado essa criança era ninguém, nada mais, nada menos do que o chefe do cartel. E ele consegue, milagrosamente, tirar essa criança de lá, e resgatar e não morrer ele e ela, né? E é uma história verídica. Então, assim, por mais que as pessoas... Eu tava lendo, né, o artigo do Rolling Stone, assim, uma apelação. Imagina se o cara entrou lá na zona do cartel. Só que aconteceu, é uma história verídica, né? Então, se tivessem feito uma história parecida, mas que não tivesse os personagens ali, existe a menina, existe o menino, existe o pai. Acho que eles eram órfãos de mãe, não fala da mãe,
no filme. E o pai, eu fico só imaginando a culpa que ele sentiu quando os filhos dele foram sequestrados, porque ele levou, a pessoa foi na casa dele falando, olha, tinha brochuras, ai, a sua filha, que ela cantava, então, olha, eu vi ela cantando, ela tem talento, vai ter uma audição e vai ter muitas crianças, tal, e combinou, ele levou lá, e ele entra, não, os pais não podem ficar, volta às tal hora para buscar. Quando ele voltou, já todas as crianças já tinham sumido, né? E assim, esse filme, no final, o ator, né? Que esse ator foi... Isso já aconteceu, eu acho que há talvez uns 10 anos, porque o filme foi feito 5 anos atrás e só agora que eles conseguiram lançar esse filme, porque existiu muita resistência. Nenhum estúdio grande quis pegar esse projeto. Existiu muita resistência política, resistência, enfim. Eles fizeram um orçamento pequeno para o filme, né? E aí, esse estúdio, Angel Studios, concordou em lançar, e eles não sabiam se eles iam conseguir lançar nos cinemas, porque precisa, né, de um orçamento para poder lançar no cinema, né? Aí eles, conseguiram finalmente lançar. Foi lançado no dia 4 de julho, que é o dia da independência aqui dos Estados Unidos. Então, feriado nacional, que é um dos feriados muito celebrados, e ao mesmo tempo foi lançado Indiana Jones. E eu até lembro que eu comentei e falei, nossa, eles vão lançar no mesmo dia. E aí estourou. Indiana Jones ficou no chinelo e esse filme estourou nas bilheterias. E começou a acontecer um monte de coisas estranhas, assim, que eu não vou entrar no... Porque aí parece teorias da conspiração. Eles chamam, as pessoas que são contra chamam o filme, que é um filme, basicamente, um documentário. Ele só não é um documentário porque ele não está usando todas as cenas originais, porque as cenas não têm tanta qualidade, né? Então, eles estão encenando a história real, né? Mas é um filme de uma história real. E eles não mudaram nem os nomes das pessoas, o nome dali são os nomes mesmo das pessoas. Então teve muita resistência, e aí de repente virou a mesa. As pessoas começaram a realmente apoiar esse filme, e eles têm um programa que eles não sabiam se eles iam conseguir, eles estavam pensando assim, se a gente conseguir que 2 milhões de pessoas assistam esse filme, que não é gigante, né, esse número, mas é um número que dava para sustentar. E aí o estúdio lançou um projeto assim, se você quiser, você pode
doar. Tinha duas coisas. Tinha assim, você tinha uma coisa lá, você comprar o seu ticket, você pode. O estúdio vai doar um outro ticket para uma pessoa que não possa comprar. Só que aí isso não aconteceu muito. O que aconteceu foi que eles deram a opção para as pessoas, das pessoas comprarem tickets para doação, para o estúdio distribuir. Então, eles colocaram um alvo de 2 milhões de tickets que iam ser disponibilizados de graça para pessoas que não tinham condição de pagar e para ver no cinema. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a se engajar com isso e eles não só chegaram nos 2 milhões de tickets que foram comprados por pessoas que viram o filme e comprados para doação, como tem lá, ainda estão contando, já está em mais de 13 milhões de tickets que foram comprados para doação. Então, a coisa realmente as pessoas estão achando que é um assunto que precisa ser falado. E não dá pra gente fingir que não existe só porque é tão desconfortável. É tão desconfortável a gente falar sobre sequestro de criança. É tão desconfortável a gente falar de exploração de criança. Mas se a gente não abrir os olhos que isso está acontecendo nos dias de hoje, isso só vai aumentar, né? Então, claro que não sou nem eu nem você que vamos talvez resgatar uma criança, que nem esse cara fez. Ele foi lá e ele fez. Mas a ignorância sobre um problema, ela faz com que o problema ele se fortaleça, né? Então, quanto mais luz se coloca sobre um problema horroroso desse, porque, doutora, mas não existe só isso no mundo, tem tanta coisa horrorosa, tem lá as crianças da Síria que nascem no meio da destruição, da guerra. Eu não tô falando que é pior e nem melhor. E nem tô falando que é só isso que existe no mundo. Existe muita coisa muito horrível no mundo. Existe eles chamam o mal aqui, né? Quando o mal é maléfico mesmo, eles não chamam de bad, eles chamam de evil, né? Essa palavra, ela é usada para um mal de morte, de destruição, né? Não estou falando de mal de morte como matar a pessoa, mas aquele mal que deteriora, né? Então, essa é a palavra evil, né? Então, assim, a gente faz boas escolhas na vida, a gente faz a nossa parte, a gente vai levando a nossa vida, a gente faz o nosso trabalho voluntário, a gente ajuda alguém em necessidade, a gente faz. Mas, e assim, eu não posso fazer nada pelas crianças sequestradas, doutora, não posso fazer nada. Mas ampliar a luz, o holofote, que eu quero dizer, o holofote sobre esse assunto asqueroso, ele incomoda quem está agindo ali. Que está agindo na dark web, está agindo escondido, está agindo nas sombras, né? Então, quando você coloca um flash em cima de alguma coisa que está na sombra, ela aparece, né? Enfim, gente. Era sobre isso que eu queria falar. Quando chegar no Brasil, estejam cientes de que é um filme bem difícil de assistir, não por ele ter cenas tão gráficas, porque, como eu disse,
Eles não fizeram as crianças, os atores mirins, encenarem abuso sexual, por exemplo, mas tudo tá, a gente entende o que tá acontecendo, né? E a gente não pode virar nossa cara para os horrores do mundo. O parênteses que eu vou fazer aqui. Nossa, doutora, você fala tanto sobre autocuidado, agora você vem querer falar de uma coisa tão horrorosa que fez você chorar. Eu nem dormi bem essa noite. Que fez você ficar mal, que fez... Não, mas me fez ficar mal porque... Não tem como eu não me compadecer por um sofrimento dessa magnitude. Isidora, é um filme chamado The Sound of Freedom, que se traduziria por Som da Liberdade. Eu coloquei o trailer dele no meu feed. O trailer tá em inglês, mas dá pra entender o contexto ali, né? Alguns de vocês entendem inglês, né? Para quem não entende, dá pra ver o contexto do que tá se falando. Então, Isidora, ainda não chegou no Brasil, mas até o final desse ano vai chegar. Então, assim, eu assisti ontem à noite. A gente foi numa sessão das 8 horas da noite. Ainda teve os trailers de preview. Interessante que os trailers não foram os trailers normais que a gente vê num... o feed, tá. Não foram os trailers normais que você vai ver. Eu fui com as crianças ver o Indiana Jones, por exemplo, né? E fica passando os trailers dos filmes que vão lançar e tal. Esse, como foi um filme que não recebeu apoio de Hollywood e na verdade, tentaram barrar esse filme, eles, na verdade, passam os trailers dos filmes que eles estão produzindo ali, aquele estúdiozinho pequeno. Então tem um que é... Eu gostei tanto do nome desse filme, que vai ser lançado aqui nos Estados Unidos no ano que vem, no Dia Internacional da Mulher, que se chama Remember Her Name, que lembre-se do nome dela, né? Que é sobre a história... Então, a história é real também. A história de uma freira que ela consegue um contato com o Papa, porque algum trabalho que ela está fazendo é muito, muito maravilhoso. E aí, isso de anos atrás, né, quando o machismo, principalmente dentro da igreja católica ou cristã, ainda era tão presente, né? E o Papa dá o aval dele para ela fazer alguns trabalhos, só que ela encontra muita resistência dos homens, né? E aí tem no trailer até fala assim: nossa, você é tão incrível que você seria um homem maravilhoso. E aí ela responde alguma coisa, eu não sei se estou falando as palavras certas, porque estou em inglês também, né? Ela responde assim: não, eu não seria um homem maravilhoso, porque um homem não conseguiria fazer tudo que eu, uma mulher, faço, né? Então e é um filme... Esse estúdio, ele tem ali uma questão talvez mais tradicional, que tem a ver com os valores de religião, porque o outro trailer é um que vai sair no Natal, não lembro o nome desse, mas é a história... como chama esse? Alguma coisa a Belém.
Rumo a Belém, alguma coisa assim, que conta a história ali das dificuldades de José e Maria. Oi, Marlene. Conta as dificuldades ali de José e Maria nessa jornada que eles precisam ir lá pro recenseamento e tal. Então eu não sei exatamente se a história vai para além depois do nascimento de Jesus ou não. Mas é isso. E aí tinha um outro lá que era de ficção, do mesmo estúdio, que eu achei bem interessante, mas aí que não é a história real, mas que também tem a questão moral ali, né? E, enfim. Então, os trailers que passaram antes foram trailers dos filmes independentes que esse mesmo estúdio vai fazer, porque eles nem conseguiram que nenhum outro estúdio quisesse fazer o trailer, mostrar o trailer deles antes do filme. Muita resistência. E aí foi uma surpresa, e uma surpresa que Thaís, vamos conversar sobre isso depois, querida. Difícil, eu sei que você tá num momento difícil, mas me manda depois no direct, que eu não vou. Eu só entrei pra falar dessa história do filme e. Mas claro, eu te ajudo, mas não aqui na live, tá? Então é isso, gente. Quando chegar aí, eu sugiro que vocês se inteirem bem da história. Que vocês se inteirem bastante da história. E antes de ver, para não ter nenhuma surpresa, eu acho muito melhor, como é uma história real, você já saber os spoilers, você já saber como que acaba o filme, você já saber, para não ficar dando ansiedade durante o filme, né? Porque o filme é pesado, né? E tem gente que gosta, por exemplo, de filme de horror. Eu não gosto. Eu nunca vou no cinema assistir um filme de horror. Tem gente que gosta daquela adrenalina ali, né? De ficar assim, né? E aí as coisas mudam e aquele susto e aquela coisa horrorosa, né? Eu nem vou. Esse filme, obviamente, não é um filme de horror, mas ele fala sobre essa questão horrorosa da vida. Vou fazer uma respiração junto aqui, gente. Quem tá comigo desde o começo falou assim, nossa, que papo, doutora. Ó, a respiração que é aquela bem relaxante, é aquela que inspira 4 o quê, doutora? 4 segundos, mais ou menos, contando mentalmente. Inspira 4, segura 7 e expira 8. Bem. A Edna disse que detesta, deve ser filme de terror. Eu também. Imagina se eu vou pagar pra ficar passando nervoso. Né? Esse filme, claro que foi tenso, foi nervoso, mas eu tinha um porquê que eu queria ver, e é um filme de uma história real, e não adianta a gente, né? Não, pra cá eu não vou olhar, pra cá eu não vou olhar, que aqui tá feio, não quero a vida, eu quero essa vida aqui, que tá cor de rosa bonita, né? Aí, que legal, Thaís, o pessoal tá mandando força pra você. Você sabe que a Thaís, eu conheço ela há muitos anos, muito antes de Instagram, minha amiga. E ela sabe que eu vou estar apoiando ela no que ela precisar. Mas que legal. O pessoal tá te mandando força. Não vi Barbie ainda. A doutora Ana tá me perguntando, não vi Barbie ainda. E também não posso
simplesmente ver Barbie logo depois de ver esse filme. Eu preciso ter o meu momento. Eu falei pra Olivia que eu vou levar ela pra ver. E eu sei que tá cheio de controvérsia. Tem gente que fala que é absurdo levando as meninas, tem um monte de coisa, estereótipo feminino que não. Mas assim, gente, eu levei o meu adolescente pra ver esse filme horroroso ontem. Eu podia ter protegido ele desse assunto? Poderia. Mas a gente sentou depois do filme, mesmo porque eu precisava dirigir para casa, eu precisava me recuperar. A gente sentou junto e a gente conversou sobre tudo aquilo que a gente tinha experienciado ali no cinema. É importante a gente... E esse filme, apesar de ser muito pesado, é um filme que eu quero que a Olivia veja, mas eu acho que ainda não. Talvez daqui a um ano eu revisite isso. Eu acho importante as nossas crianças saberem dos perigos reais da vida, né? Não adianta só a gente falar, olha, não fala com estranho, olha, não pega, né? É que nem lá na competição de dança, uma menininha de um outro estúdio veio e deu um saquinho com os doces pra Olivia e pra amiguinha dela, do nosso estúdio. E eu nem tive a chance de abrir a boca, a minha amiga já falou assim, você já sabe, pode pôr no lixo. E aí, parece que a gente, nossa, que mães más, né? Um docinho, poxa vida, a outra criança deu. Aí era assim, você quer um docinho? A gente vai lá comprar. A gente vai ali na lojinha do hotel e a gente compra um docinho pra você. Se você tiver com muita vontade de comer o docinho, mas esse você não vai comer. Mas por que, doutora? Que besteira. Aqui nos Estados Unidos, vira e mexe, aparece casos de doces que foram dados aleatoriamente para crianças e que eles estavam, que eles chamam de laced, que eles estão contaminados por fentanil, que é uma das drogas mais letais da nossa era. É um absurdo? É um absurdo. Então, tem muita gente que tem o Halloween aqui, né? As crianças vão de porta em porta, pedindo doces e tal. Tem pais que eles compram os doces e aí as crianças vão lá, elas podem fazer, só que eles trocam. Esse aqui que você pegou dos estranhos, a gente vai jogar no lixo. E é uma coisa meio radical? Mas em algum lugar, alguma criança foi, infelizmente, a vítima de um doce que estava contaminado por fentanil. Então, é a vida que a gente tá, é o mundo que a gente tá. É o mundo que a gente tá. Então, as nossas crianças precisam saber, e aí, obviamente, nas idades certas, saber dos perigos. Então, é um filme, esse que eu assisti com o Lucas, é um filme que eu vou sentar e assistir com a Olivia, mas não por agora. Eu vou, né, sentindo a maturidade dela, e óbvio que eu mesma falo sobre... Nossa, a gente fala muito, desde criança pequenininha aqui, você vai no parquinho, você ensina uma criança pequenininha, por exemplo, aqui falar, olha, se vier uma pessoa falar pra você, oi, eu sou amigo da sua mãe, você fala com ele? Você fala com ele? Não, você não fala, ele é um estranho.
Se ele fala que ele é amigo da mamãe, não. Você corre pro lado da mamãe. E se a pessoa insiste com você, você começa a gritar, socorro. Porque o que é o modus operandi que acontece muito? Ai, vem ver o meu filhotinho de cachorro. Olha, ele tá ali no meu carro. Vem ver. É tão bonitinho. Você me ajuda a escolher um nome para ele? A criança vai. Então a gente ensina ativamente. Se uma pessoa quiser te mostrar um filhotinho de cachorro, você vai. E aí a princípio ela fala, vou. E aí você vai treinando até ela entender que não vou. Se a pessoa fala, a sua mãe pediu para eu te buscar aqui, você entra no carro? Não. Se a pessoa fala, conheço sua mãe, e a minha, eu tenho uma filha da sua idade, vem cá para você conhecer ela, você vai? Não. Então a gente dá exemplos bem concretos para a criança entender os tipos de diálogo que podem acontecer e que parecem super amigáveis e não são, né? Muitas vezes. Então, mesmo aquelas pessoas amigáveis, né? Então, eu sou brasileira, eu sou uma pessoa, né, despachada, tal, né? Gosto de conversar. Eu só me dirijo a uma criança que eu não conheço, na presença ali da mãe ou do pai. Por exemplo, você tá numa fila de supermercado, aí tem um nenê que fica fazendo gracinha pra você, né? Você não, eu não consigo ignorar, mas eu vou ignorar se não tiver um adulto ali, né? O bebê não devia estar sozinho, mas se tiver um adulto, eu vou fazer de uma maneira também de chamar a atenção do adulto pra olhar pra mim e interagir comigo também, né? Porque o mundo, infelizmente, é um lugar de muita maldade. E as pessoas boas, elas vão continuar sendo boas e elas vão saber como interagir. É importante ser verdadeiros com os nossos filhos, porque o mundo está cheio de gente maldosa, isso mesmo. Tem que falar e ser repetitiva. A doutora Ana, pediatra, falando. Tem que falar e ser repetitiva mesmo com as crianças, para falarem não para os estranhos mesmo. É isso mesmo, né? Entregar um doce, às vezes, dependendo da situação, é difícil da criança não aceitar, principalmente se está junto com os pais. E assim, eu já deixei os meus filhos pegarem um doce de um estranho na minha presença, mas eles já sabiam que aquele doce ia ter um fim na lixeira, né? E aí, eu não quero partir o coração dos meus filhos e falar assim, não, doce você nunca vai botar na sua boca. Não, é esse doce, porque a gente não sabe. E assim, no começo você nem fala. Como você vai falar de drogas para uma criança de 3, 4 anos? Você não vai falar de droga. Você vai falar assim, a gente não sabe se esse chocolate tá bom, se ele tá velho. Então, olha, você quer muito um desse? Vamos lá. E você pode escolher um chocolatinho. Vamos lá no supermercado e a mamãe deixa você escolher um. Aí você deixa a criança escolher um e deixa ela comer, né? E aí ela começa a aprender que ela não tá sendo punida. Poxa, minha mãe, toda vez que uma pessoa é legal comigo e dá um doce pra mim, a minha mãe chata vai lá e põe no lixo, né? A gente não pode deixar que a história seja essa. A gente tem que fazer eles entenderem, apesar de não ser tão legal, né? Essa conversa com a criança, porque às vezes ela quer aquele mesmo, ela não quer o outro, né?
Mas a gente, se não tiver diálogo ali, a criança começar a fazer uma birra, por exemplo, você simplesmente espera e acolhe depois, né? Explica quando a criança estiver preparada. Mas eu falei tudo isso por causa da Barbie, né? Porque eu vi algumas pessoas, até umas médicas, amigas nossas, a Ana, que fizeram umas postagens assim, bem contra o filme da Barbie, que absurdo, que levar as meninas para ver existe um certo conteúdo maduro e não sei o que, tarará. Tá. Dito isso, é o mesmo raciocínio pelo qual eu levei o meu adolescente para ver esse filme pesadíssimo, mas que proporcionou a gente ter uma conversa muito aberta e franca sobre um assunto muito pesado, mas que é real. E aí o filme da Barbie, ele vai também me propiciar a sentar com a minha menina e conversar sobre qualquer coisa que eu achar pertinente de conteúdo ali, eu tenho a oportunidade de conversar com ela. E então a gente abrir canal de comunicação com os nossos filhos, né? Então assim, equilíbrio na vida, equilíbrio. Se a Olivia tivesse 4 anos de idade, eu acho que eu não ia levar, porque o que adianta, né? A Olivia, quando teve o primeiro Frozen, ela tinha 2 para 3 anos, eu acho. E aí, quando chegou na parte lá que a Elsa fez aquele boneco de neve gigantesco para correr atrás da Anna para ela ir embora do castelo de gelo lá, ela começou a chorar. Ela ficou com medo do marshmallow lá, que é o boneco de neve, né? Eu tive que sair com ela, perdi uma parte do filme, tá certo que depois, ao longo dos anos, né, a gente até decora esses filmes. Mas tive que sair. Eu queria muito assistir levei eles para ver o filme do Snoopy, quando lançou. O Matheus acho que ele tinha 1 ano. Quem disse que eu consegui assistir? Porque eu também não sou aquela mãe sem noção que a criança chora no filme e eu não saio. Eu saio, né? Então, o Snoopy, acho que eu assisti 1/3 do filme e depois eu tive que... Eu entrava, aí ele ficava meio inquieto, assim, começava a fazer barulho, eu saía, aí quando a coisa ficava mais... eu amamentava, e aí vamos voltar, e assisti nada. Lá, a doutora Ana, que é pediatra, dizendo: melhor conversar sobre em casa do que os outros falarem para ela de forma diferente. Porque, vamos supor que eu fosse essa mãe. Não, a minha filha não vai ver o filme da Barbie. Que coisa! Só agora é tudo Barbie, tudo rosa, já encheu a paciência. Aí todas as amiguinhas dela foram ver. E elas vão falar sobre os conteúdos, né? E aí a minha filha vai ter a visão do que elas estão falando e não a visão do que eu quero conversar com ela, os assuntos, né? Fomos de Sound of Freedom para Barbie. Agora, um outro filme que eu fui assistir sozinha também com o meu adolescente foi Oppenheimer. E esse também é um filme histórico, né? Baseado em fatos reais. E apesar de que eles também tiveram um bom senso, porque o Oppenheimer é o físico quântico que é responsável
pelos Estados Unidos fazer a bomba atômica. E eles tiveram a decência, eu acho, de não mostrar as cenas do bombardeio real lá de Hiroshima e Nagasaki. Esse filme ele foi banido no Japão por claros motivos, né? E assim, doeu meu coração. Eu sei da história, eu sei que os Estados Unidos, eles estavam em guerra, mas eles lançaram a bomba atômica no Japão 2 vezes, e eles iam continuar. O plano era assim, porque foi Hiroshima e depois Nagasaki, foi depois de 3 dias, então assim, já tinha causado uma destruição gigantesca e matado milhares e milhares de pessoas, né? Inocentes, né? E depois de 3 dias eles foram lá e jogaram outra. E historicamente o plano era que eles iam continuar jogando até o Japão decidir se render, porque o Japão não se rendeu logo após a primeira bomba. E aí o Japão se rendeu após a segunda, né? Porque realmente... E uma coisa interessante de pensar é que esse Oppenheimer, gente, se vocês não foram ver e vocês gostam de filmes históricos, assim, é pesado, porque... E é um filme muito baseado em muito diálogo. Então, para vocês, acho que vocês têm que ver uma versão dublada, porque senão você perde alguma coisa, né? Mas esse filme, ele foi produzido no formato IMAX. Ana, tem IMAX no Brasil? Acho que tem, né? Como fazem décadas que eu não vou no cinema no Brasil, eu nem sei. O IMAX, ele é um formato quase quadrado da tela, e a altura, tem IMAX aí. A altura da tela é uma altura de um edifício de 3 andares. É uma coisa gigantesca. E o filme foi produzido nesse formato e com um não sei o que, de 70 milímetros, não sei o que, todo cheio das particularidades, né? Que esse diretor é bem... Enfim. Então, se vocês forem ver esse filme e tiverem oportunidade de assistir no IMAX, vale a pena. Eu fui com o Lucas e a gente viu no IMAX. O filme tem 3 horas de duração e a gente não sente que tem 3 horas. É interessante. Foi o primeiro filme dessa largura, de 3 horas, né? Gente, eu falei largura porque não me veio a palavra. Essa extensão, enfim. Mas assim, eu saí também com uma sensação meio deprê, assim, do cinema, sabe? Ontem eu saí destruída, mas o Oppenheimer eu saí, sim, com o coração pesado, porque pensar, né, que aconteceu isso tudo há tão pouco tempo, né? E que hoje em dia está acontecendo uma guerra ainda, né? Que esse ainda é o modus operandi das nações se resolverem às vezes, né? Ai, gente, que difícil, né? Por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, porque não é fácil viver. Viver não é bolinho, né? E mesmo quando a gente vem para o nosso microcosmos, né?
os nossos afazeres, a hora que a gente tem que levantar. Ai, doutora, você fala de autocuidado, de não sei o que, não sei o que. Eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho que pegar 3 ônibus pra ir pro meu trabalho. Então, mas de alguma maneira, dentro do nosso microcosmos ali, do que é a nossa vida, a gente tem que achar um lugar pra gente se cuidar. E não precisa ser... O autocuidado, ele é tão individual, o que eu preciso e me beneficio mais no meu autocuidado não é necessariamente o que beneficia outra pessoa, né? Meu autocuidado com o meu sono, por exemplo, tem que ser uma das minhas prioridades, porque um dos meus sintomas de depressão mais refratários é a insônia. Então, mas tem gente que, como meu excelentíssimo marido, coloca a cabeça no travesseiro e foi, né? Até sinto uma invejinha disso. Então, assim, o autocuidado não é igual para todo mundo. Ele, por exemplo, não precisa fazer uma higiene do sono e ter os rituais e se preparar. Não, para ele deitou, dormiu, né? Então o autocuidado ele é diferente. Então, assim, mesmo eu tendo vindo aqui falar de coisas... Doutora, você viajou na maionese hoje, mas eu senti vontade de dividir com vocês esses assuntos mais aleatórios, né? E que, no fundo, a minha mensagem que fica é a gente ser gentil na vida e fazer boas escolhas. Acho que essa é a moral da história aqui. Vamos ser gentil conosco primeiro, com os outros e fazer boas escolhas. Essa história de fazer boas escolhas tem sido uma tônica para mim, assim, porque é muito fácil a gente justificar alguma escolha não tão boa para nós por eu mereço, né? Ai, não consigo. Mas a gente lembrar que a gente é adulto e que a gente tem possibilidade de escolher. Então vamos fazer boas escolhas. Nessa toada, eu me despeço de vocês. Não vou deixar essa live gravada. Mesmo porque esses assuntos acho que até o Instagram derrubaria. Mas assim, quem quiser dar uma olhadinha no trailer do filme, tá no meu feed. Eu coloquei lá no meu feed o trailer. Ele é em inglês, mas ele tem a legendinha em inglês, então de repente você pode dar umas pausas e jogar no Google Tradutor e ver se você quiser saber. Então me pergunta, tira um print assim, doutora, o que falou aqui nessa parte aqui? Tira um print da frase e eu falo, falou tal coisa. Tá bom, gente? Quando chegar no Brasil, a gente pode conversar de novo sobre isso. E a gente pode até fazer um grupo fechado das pessoas que queiram saber do filme, né? Vamos ver. Tem projetos no forno por aqui. Mas ainda eu tô em ritmo de fim de férias com essas crianças, que começam logo. Daqui 10 dias começa o ano letivo aqui. Novo ano letivo. A batatinha do meu pequeno vai assar. Porque ano passado ele teve uma professora muito relax demais. E duvido que ele vai ter outra vez. Uma pessoa muito relax. Gente, olha. Um beijo pra vocês. Obrigada por vocês me apoiarem aqui nessa catarse do meu coração sobre esse assunto.
E teremos live na sexta-feira. Teremos live na sexta-feira com a Juliana Barroso, que é professora de yoga. Não perca por nada essa live, porque ela não vai simplesmente falar assim, vamos fazer yoga, todo mundo tem que fazer yoga. Óbvio, ela vai falar dos benefícios da yoga, mas ela vai ensinar mais coisas sobre alongamento do corpo que podem ser feitos até pela pessoa que nunca nem tentou fazer um alongamento na vida. Então, assim, se eu fosse você, não perdia essa live da sexta-feira. Vai ser no nosso bate-horário de 7h33, 19h33, na sexta-feira. E com essa convidada especialíssima. Então, já fica de sobreaviso. E quando eu anunciar, eu vou ver se eu faço a arte para anunciar logo. Pedi uma foto para ela para eu fazer. E aí já, ó, começa a compartilhar, tá? Então tá, gente. Conto com vocês. Beijo. Boa noite para todos. Deixei vocês até tarde aqui. Mas, ó, façam uma higiene do sono gostosa e tenham uma noite de muito descanso e de paz. Beijo.